Olá, queridos irmãos, queridas irmãs e queridos amigos que nos acompanham no canal da Igreja em Camaçari. Hoje daremos continuidade à leitura do nosso alimento diário, que tem por título geral: Deus escolheu você. Estamos na semana 3, hoje quinta-feira. E antes de começar esse vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. O título de hoje é a bênção da predestinação. Em Efésios capítulo 1, versículo 4b, ele diz: em amor nos predestinou para ele, para a filiação, uma tradução melhor, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ontem vimos que a primeira bênção de Deus se refere à sua escolha. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Essa é a eleição de Deus. Efésios 1, 4 e 5. Nessa porção, a expressão irrepreensíveis significa sem defeito, igual a capítulo 5, versículo 27 de Efésios. E perante ele significa que o padrão de santidade e perfeição é o padrão de Deus, não o padrão moral humano. Os cristãos hoje têm um bom padrão moral, principalmente no que diz respeito à santidade. Mas devemos ser santos e irrepreensíveis de acordo com o padrão de Deus. O versículo 4 termina com a expressão "e em amor". Isso demonstra que é na esfera do amor ágape, ou seja, do amor de Deus, que os escolhidos são santificados e alcançam a perfeição. Deus é a fonte de nosso amor para com Ele e para com os homens. A segunda bênção de Deus é a predestinação. Efésios capítulo 1, 4b a 5. Predestinar significa decidir de antemão. Deus, por meio de sua vontade soberana, designou, decidiu de antemão. Ele tem esse poder, tem esse direito. Ele pode determinar. Deus está na eternidade. Nele não há o elemento tempo. Antes, ele tem conhecimento prévio de tudo que ocorre no tempo. O Senhor escolheu e predestinou você, e não outro. Ele tem esse poder porque é soberano. A eleição é a predestinação. Sempre foram dois itens muito confusos entre os cristãos, entre os filhos de Deus. No estudo de teologia temos duas escolas de interpretação. Uma escola é calvinista, de Calvino, que defende que Deus tem o poder e o direito de predeterminar como Ele quer, tanto na eleição quanto na predestinação. A outra escola é arminiana, que depende da atitude do homem, de como ele irá agir em relação às coisas de Deus. Há uma disputa entre essas duas escolas. A escola calvinista não está errada, pois está escrito na Bíblia que Deus tem o direito de predeterminar como Ele quer. Mas isso pode causar um problema. Se tudo já foi predeterminado por Deus e nada depende do homem, podemos pensar erroneamente que não há necessidade de pregar o Evangelho. Se uma pessoa já é predestinada e eleita, não depende do homem. Por outro lado, se tudo dependesse do homem, nada teria a ver com a soberania e determinação de Deus. Como se explicar isso? Para esclarecer esse ponto, vejamos alguns versículos
no livro de Romanos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como também está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus na sua misericórdia. Romanos 9, versículos de 11 a 16. Em seguida também lemos: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos capítulo 9, versículos de 18 a 21 e 23 a 24. Se interpretarmos literalmente essa porção de Romanos, poderemos concluir erroneamente que não há necessidade de buscar o Senhor. Pois se o Senhor é misericordioso conosco, Ele será até o fim. Por outro lado, se Ele não é misericordioso conosco, não adianta correr ou querer. Isso é algo difícil de entender e de explicar. Mas, graças ao Senhor, a palavra do versículo 30 de Romanos 9, vemos um novo elemento que nos dá luz sobre essa questão: a fé. Amanhã veremos mais detalhes sobre esse assunto. Não perca. Que Deus te abençoe nesse dia.